9h37, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve fazer um discurso de despedida da Casa Branca nesta quarta-feira. Está conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan o editor de internacional, Fabrício Naitsky. Fabrício, termina de maneira melancólica justamente a gestão de Joe Biden. Seja bem-vindo. Termina de maneira melancólica, Matos. Boa quarta-feira para você, melhor dizendo, quarta-feira para a Lívia também, boa quarta-feira para todo mundo que acompanha aqui o Jornal da Manhã. Termina de maneira melancólica porque ele não conseguiu nem ser reeleito, nem passar o mandato para Kamala Harris, que no fim das contas foi o que ele tentou fazer nas eleições do ano passado, né? Vai entregar o cargo para Donald Trump, o seu algoz, que ele derrotou nas eleições de 2020, eleições muito conturbadas, mas é um clima de fim de festa na Casa Branca, por assim dizer. Esse que Joe Biden, que é um presidente que está ali no chamado do aviso prévio, já tem uns bons 5 meses desde que ele abriu mão da candidatura à reeleição lá nos Estados Unidos. Mas ele faz hoje um discurso no Salão Oval, lá na Casa Branca, a sala onde ele costuma despachar, onde os presidentes americanos despacham lá em Washington, e aí vai ter esse discurso que vai ser um apanhado do que foi a gestão dele, mas um pouco além da gestão, um apanhado da vida pública de Joe Biden, que se encerra, a vida política de Joe Biden, que vai se encerrar oficialmente no próximo dia 20, ele que vai deixar a presidência dos Estados Unidos, poderia concorrer de novo à presidência daqui a 4 anos se quisesse. Isso, muito provavelmente, a gente pode falar aqui já com toda certeza, não vai acontecer. Ele não tem intenção de voltar a concorrer a nenhum cargo público, então acabou a carreira política de Joe Biden. Então esse discurso deve ser um apanhado, uma espécie de agradecimento ao público também por todos esses anos, né? Ele, além de presidente dos Estados Unidos, foi vice na gestão. Praticamente a trajetória dele, né? A trajetória toda, exatamente, desde senador pelo estado de Delaware até chegar à vice-presidência e aí até chegar também à presidência dos Estados Unidos. Então vai ter esse apanhado. Hoje, mais cedo, ele já divulgou uma carta que serviu ali mais ou menos de prévia porque ele vai falar nesse discurso à noite. Na carta ele diz o seguinte: concorri à presidência em 2020 porque acreditava que a alma dos Estados Unidos estava em jogo, a natureza do que somos estava em jogo e isso continua valendo. E aí agora a gente vai começar a entrar aqui num debate, e isso vai ser tratado já nos próximos dias e ao longo dos próximos anos, das próximas décadas, de qual é o legado que deixa Joe Biden. Porque você tem pontos positivos do governo dele, é claro que sim, mas também pontos negativos. A gente não pode negar, por exemplo, Joe Biden assume os Estados Unidos durante a pandemia de Covid-19, um momento muito grave para todo mundo. Ele ajuda na reestruturação da economia dos Estados Unidos, que foi muito abalada pela pandemia. Também na questão da infraestrutura, reativou a infraestrutura, mas alguns dos principais pontos que ele tinha trazido, que ele tinha se proposto a fazer durante a campanha lá em 2020, ele não conseguiu cumprir. Por exemplo, a questão da divisão interna do país, o lado Trump, o lado democrata, essa divisão que a gente, a polarização, chamada polarização que a gente vê aqui no Brasil também, ele não conseguiu remediar isso. Também não conseguiu remediar outras questões importantes a nível internacional e esse fracasso agora nas eleições. Fracasso que começa tanto precisando abandonar a corrida, porque não tinha condições de ir até o final, como também de ver a sua candidata indicada por ele ser completamente trucidada no resultado final que a gente viu lá em novembro, né, Matos? Agora, se ele pode sonhar com alguma coisa ainda para fechar ali, não necessariamente com uma chave de ouro, mas fechar num estilo um pouquinho melhor, é o cessar-fogo que pode sair nessa semana, antes tarde do que nunca, né? E por isso há tanto empenho dele nisso. Exatamente, por isso há tanto empenho, deixar uma marca positiva que seria não só para o seu sucessor, Donald Trump, conseguir trabalhar com mais tranquilidade, mas que vai entrar para a história mundial o acordo de cessar-fogo desse conflito agora entre Israel e Hamas. Não é o primeiro conflito entre Israel e Hamas, mas é o mais duradouro e, sem dúvidas, o que mais marcou a região do Oriente Médio nos últimos anos. Então, o presidente americano que estiver ali assinando esse acordo de cessar-fogo, certamente vai entrar para a história e ele gostaria de deixar o seu nome ali, né? Fabrício Naitsky, daqui a pouco ele retorna conosco e agora é hora de análise, a Deise Tchocari e também nós temos o Cristiano Beraldo, que vão analisar justamente esse legado de Joe Biden e praticamente a chegada de Trump no dia 20 de janeiro aí aos Estados Unidos. O Biden enfrentou alguns questionamentos sobre a capacidade física, mental para liderar os Estados Unidos, né, especialmente diante desses desafios globais mais complexos, como a guerra na Ucrânia, a competição com a China e a polarização interna, né?
tentou mudar o legado dele como líder que colocou os interesses do país acima do partido e dos próprios interesses, né? Mas, no entanto, ele deixa um legado incompleto e permeado por tensões, né? Porque foi um presidente que lutou para reconquistar a confiança internacional e unir um país profundamente dividido, mas ele não conseguiu construir pontes suficientes para fortalecer o partido e assegurar um sucessor com ampla aceitação. Então, Biden sai aí com um legado um pouco, para usar um eufemismo aqui, um pouco incompleto. Pois é, a maior conquista de Joe Biden é justamente chegar ao final do mandato, coisa que muita gente duvidava. Ele que vem apresentando ao longo desses anos de presidência uma situação de saúde bastante deteriorada, sendo incapaz, inclusive, de seguir na disputa presidencial. Houve uma decisão de substituí-lo com Kamala Harris, a sua vice-presidente, que também se mostrou não só incapaz de vencer Donald Trump, mas quando as urnas foram abertas, mostrou que foi uma péssima escolha. Joe Biden pegou, sim, os Estados Unidos numa época de pandemia, ainda sofrendo os efeitos daquela reorganização mundial que afetou todos os países, mas ele foi incapaz de apresentar um projeto que preservasse a condição, o poder de compra dos americanos. A inflação, ela virou um problema grave porque foi administrada de uma forma equivocada pela administração Biden, que ficou focado em questões como cultura woke e temas progressistas que, no fim, não se refletiram em absolutamente nada de bom para a sociedade americana. Tanto é que, nessas últimas eleições, urnas abertas, a vitória de Donald Trump foi acachapante. Isso mostra que a população americana espera uma gestão diferente agora. Acredito que isso acontecerá. E só para falar um pouco da questão internacional, precisamos lembrar do desastre que foi a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, conduzida por Joe Biden de uma forma temerária, que deixou um armamento muito pesado na mão de inimigos do próprio Estados Unidos. E hoje a gente vê aí o mundo em caos, guerra entre Rússia e Ucrânia, guerra Israel contra Hamas e Hezbollah. Enfim, o mundo está bastante mais complicado hoje do que estava quando Joe Biden assumiu o poder da maior nação do mundo.